Hoje pela manhã, eu já embarguei a voz logo no começo da pregação, né? Porque acho que a maioria das pessoas sabem que eu e a minha família, a gente está seguindo para um novo tempo sobre a nossa vida, né? E embora estejamos com o nosso coração cheio de expectativa por aquilo que Deus vai fazer, é um desafio, é o novo de Deus, é Deus se movendo através talvez daquilo que a gente ainda não conhece, mas acima de tudo é uma história, né? Eu lembro que eu cheguei aqui com meus 16 anos, né, um menino ainda, e aqui eu fui recebido, eu fui abraçado, eu fui amado, e aqui eu conheci o amor do Senhor também através do amor dos irmãos dessa igreja, através dos meus pastores amados que me acolheram tão bem desde quando eu cheguei. E aqui uma história toda se desenrolou, todo o trabalhar de Deus na minha vida, na minha família. Aquele menino foi crescendo, né? Me batizei, depois passaram mais alguns anos, eu conheci aquela que seria minha esposa, que seria a mãe, né, dos meus filhos. A gente só tem uma, mas já cremos que logo o Senhor nos agraciará com mais filhos, para a honra e glória do Senhor. E aqui toda uma história foi, né, sendo construída. Aqui eu recebi um chamado latente do Senhor, de que eu me tornaria alguém que ministraria sua palavra, e naquela época era de se duvidar, né? Nem eu acreditava, mas Deus, Ele é um Deus fiel e que Ele cumpre a sua palavra, amém? Então em dado momento da nossa história, Deus nos chama quando a gente não estava esperando, e fala: olha, enquanto igreja, a igreja te reconhece, a igreja nos corredores, o pessoal já me chamava o pastor Kleber, né? E em dado momento nós fomos consagrados pastores nessa casa também. Então para a gente é um misto de sentimentos, né? Não é um adeus, porque estaremos congregando na mesma igreja, estamos indo para Blumenau, servir a igreja de Blumenau, trabalhar administrativamente na igreja de Blumenau, trabalhar nos ministérios na igreja de Blumenau. Estaremos sempre aqui, né? Se eu não falar muita heresia hoje, eu acredito que o pastor Adilson vai me convidar para pregar novamente aqui, né? Mas ao mesmo tempo é um momento marcante na nossa trajetória. A gente brinca que a cada 4 anos a nossa vida muda muito, né? Vira de cabeça para o alto. Poderia trazer alguns eventos aqui, e esse ano fazem mais 4 anos, e a gente está um pouco antes de toda essa mudança acontecer. A gente fez as contas. Em 2013 a gente se casou, 2017 a minha avó adotiva, que foi, a minha avó carinhosamente que eu chamo, mas que foi uma mãe adotiva, veio a falecer, e isso mudou toda a nossa vida novamente. Em 2021 a nossa filha nasceu, e mudou novamente, né, a nossa vida toda. E 2025 Deus nos reservou essa surpresa, de nós sermos convidados, e ao mesmo tempo que eu digo, queridos, que é um desafio e um misto de sentimento, é uma honra para nós, né? Nós podemos ser lembrados, né? Eu creio que por Deus, antes de mais nada, mas também pelo pastor Haroldo, pelos pastores lá da igreja de Blumenau, que nos fizeram esse convite, e nós vamos falar mais, né, a respeito disso ao longo da palavra. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João, ou você acompanhasse com a gente aqui, João capítulo 6, a gente vai ler do versículo 60 ao versículo 69. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora?
Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Aleluias. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Pai, a nossa oração, Senhor, é para que o Teu Espírito Santo venha, Deus, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, Deus, ó Pai, a tocar os nossos corações nessa noite, Senhor. Nós cremos, Senhor, que nenhum de nós, Senhor, ó Pai, saiu do nosso lar, veio até este lugar, Senhor, Deus, ó Pai, sem um anseio, sem um desejo do Teu Espírito Santo, Senhor, de trabalhar nas nossas vidas, de nos influenciar, de nos direcionar e de nos conduzir para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E por isso nessa hora eu oro, Senhor, que esse lugar, Senhor, ele seja, Deus, ó Pai, completo, Deus, ele seja cheio da presença do Teu Espírito Santo, a tal modo, Senhor, que outras vozes se calem, para que o Senhor fale, para que o Senhor se revele, para que o Senhor alcance os corações, arrebata os nossos pensamentos, leva o nosso coração a Ti, Senhor, e que nenhuma distração, que nenhuma preocupação roube a semente que o Senhor tem para semear nos nossos corações, Deus. Deus, nós oramos, Senhor, vem, Senhor, ó Pai, e abraça aqueles que são Teus, Pai. Eis aqui os Teus filhos reunidos, eis aqui os Teus filhinhos reunidos, eis aqui aqueles que o Senhor ama a tal ponto de entregar o Seu Filho unigênito, para que todos nós pudéssemos crer no Senhor e ter a vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanha misericórdia, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nos conduzindo, Deus, na reflexão da Tua palavra, e que essa palavra encontre abrigo em nós, Senhor, e que acima de tudo ela nos impulsione, ela nos motive, ela nos faça como flechas, Senhor, Deus, que não ficam paradas na aljava, mas que alcançam o alvo, Senhor. Em nome de Jesus, aleluias, aleluias, glória a Deus, queridos. Esse texto que nós lemos, né, ele não à toa, mas ele tem sido algo que tem trabalhado muito nos nossos corações nesses últimos dias. Nós que estamos passando por esse momento de tomar decisões importantes, decisões que mudam toda uma vida, decisões que impactam o nosso destino, como as coisas serão na nossa vida daqui para frente. Nós somos levados a este lugar e, queridos, esse texto, ele nos revela que Jesus fez e Ele continua fazendo, e faz parte, ou deveria fazer parte da nossa vida, nos deparar ao longo da nossa jornada com Jesus, com lugares de grandes decisões. Porque, queridos, à medida que nós caminhamos com Jesus, nós podemos ser atraídos por Jesus, nós podemos ouvir falar dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. Quando nós lemos esse texto, o começo dele, eu não li porque é muito extenso, e talvez eu atrasaria um pouco a palavra igual o pastor Iverson, mas os discípulos foram atraídos, eles começaram a seguir Jesus, porque Jesus estava fazendo algo maravilhoso. Todos ouviam falar dos feitos e dos milagres de Jesus. Pouco antes, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, e aí o povo começou a seguir a Jesus. Só que, queridos, a caminhada com Jesus, a revelação de quem Deus é, a revelação, né, de quem Jesus é, e daquilo que Ele nos ensina e que Ele espera de nós, que Ele nos capacita a ser, ela vai nos levar a lugares de decisão, a lugares de nós ajustarmos as nossas vidas, a lugares de nós decidirmos por aquilo que Deus tem para nós, mas ao mesmo tempo, de deixar aquilo que Deus não tem para nós. Então, queridos, a pergunta que eu tenho para começar essa mensagem hoje é: quantas decisões difíceis nós temos tomado por Jesus nos dias de hoje? E essa pergunta, ela precisa ser feita, queridos.
Porque se talvez nós não conseguimos identificar decisões difíceis na nossa caminhada, que nós temos tomado em resposta àquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que nós temos aprendido na palavra, aquilo que nós temos ouvido nas ministrações aos domingos, se nós não temos sido levados a lugares de decisão, nós corremos o risco de talvez fazer parte desse seleto grupo que caminhava com Jesus. Mas quando as coisas se tornavam duras demais, quando a mensagem era dura, quando as coisas eram pesadas, quando as coisas saíam do controle, quando elas aconteciam de uma maneira talvez que não tinha sido planejada ou esperada, o texto que nós lemos diz que muitos o abandonaram. Queridos, e esse contexto, essa realidade de seguir a Jesus, simplesmente por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode nos oferecer, Ele não apenas é contrário ao Evangelho, aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Jesus fala: ei, para você me seguir, tome a sua cruz, venha comigo, participe dos meus sofrimentos, e você participará também da glória eterna. Mas, queridos, não apenas é contrário ao ensinamento do Evangelho, mas nos coloca em uma posição de vulnerabilidade. Porque acredite você ou não, queira você ou não, queira eu ou não, as coisas não vão acontecer simplesmente da forma que a gente planejou, da forma que a gente esperou. As coisas não vão ser, talvez, todas do formato que nós consideramos ser o ideal. Mas muitas vezes nós nos depararemos com um momento onde as coisas começarão a fugir do nosso controle, onde nós teremos frustrações, onde nós teremos decepções, onde nós teremos que abrir mão de muita coisa. E a pergunta é: nós estamos dispostos a tomar decisões difíceis por Jesus? Ou será que nós estamos como aqueles que talvez, diante das circunstâncias, diante das adversidades da caminhada, são aqueles destinados muitas vezes a abrir mão, a abandonar a Jesus? E, queridos, por isso, crendo na importância de nós alinharmos a nossa fé, e de nós perseverarmos naquilo que Deus tem para nós, eu quero trazer esse texto, eu quero trazer essa reflexão daquilo que nós lemos, de uma maneira prática, para nós. Porque se Jesus ousou perguntar para aqueles 12, ei, e vocês? Vocês vão embora também? Eu creio que Jesus continua perguntando para nós, e aí? Qual vai ser a tua posição diante disso? Qual vai ser a tua decisão nessa noite? Qual vai ser a tua resposta nessa noite? E diante disso, querido, eu gostaria de compartilhar 3 pontos apenas, que fala acerca desse direcionamento que Jesus dá para os seus discípulos, de como Jesus trabalha em situações como essa, para que o nosso coração possa beber dessa fonte, nós possamos nos posicionar de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, o primeiro ponto, querido, que fala ao meu coração a respeito desse texto, é que Jesus confronta as motivações do nosso coração. João 6,26, Jesus respondeu aos discípulos dizendo: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. E, queridos, talvez esse seja um dos maiores desafios da igreja contemporânea, porque não aqui, glória a Deus por isso, mas quando nós olhamos muitas vezes para um contexto geral, quantas e quantas situações nós não vemos, de muitas vezes a fé está sendo banalizada e Jesus está sendo reduzido ao meio pelo qual nós alcançamos um objetivo. Você quer ter uma família abençoada, você quer prosperar, você quer conseguir um trabalho melhor, você quer algo de Deus, venha para a igreja e os teus sonhos se realizarão. De manhã, no momento que eu falava isso, eu não sei por que eu lembrei do carro do sonho. Atenção, freguesia, é o carro do sonho que está passando. Sonho bem fresquinho. Queridos, muitas vezes nós estamos vivendo a igreja, nós estamos olhando para a nossa caminhada com Jesus como aquele carro de sonho que vem passando, e a gente vai ali e escolhe o sabor do nosso sonho. Eu estou seguindo a Jesus porque eu quero um emprego melhor.
Eu estou seguindo a Jesus porque eu quero prosperar, eu quero ofertar aqui no momento da oferta e eu quero ficar rico depois. Eu estou seguindo a Jesus porque eu quero ter uma família abençoada. E queridos, eu quero dizer que eu não creio que algumas dessas coisas possam ser resultantes de uma caminhada dedicada a Cristo. Talvez você está falando, mas então é errado, eu não posso querer que a minha família seja abençoada, eu não posso querer prosperar, eu não posso querer almejar coisas em Deus. Pode, querido, mas nós precisamos entender que essa não é a nossa motivação principal, mas elas são consequência de alguém que vive aliançado, vive uma jornada com Jesus, e vai poder colher os frutos, e vai poder viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas Marcos 8,36 diz, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro? Porque se Deus te der tudo isso, se você tiver uma família abençoada, se você tiver o carro do ano, se você tiver prosperidade, se você tiver bens materiais, mas você não tiver Jesus, você está fadado à morte eterna, longe do Senhor. Então, queridos, de que vale ganhar o mundo inteiro se nós perdermos a nossa alma, se nós perdermos aquilo que nós temos de mais precioso? E como continuidade, eu entro no ponto 2, que Jesus se apresenta como o alimento do qual nós precisamos. João 6,51 diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. Queridos, quando Jesus se declara o pão da vida, Ele está se apresentando como sustento espiritual, essencial e suficiente para as nossas vidas. Tal como o pão físico, natural, ele é o sustento para o nosso corpo físico, para nós sermos fortalecidos, para nós termos energia, para levantar da nossa cama, trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos. Jesus é o sustento para que nós possamos permanecer aliançados e fortalecidos na nossa fé, para que quando as coisas saírem do controle, para que quando o discurso, assim como Jesus, for duro demais, nós não sejamos aqueles que estão desnutridos espiritualmente, e eles se apresentam diante de Jesus e falam: Jesus, está difícil demais, o teu discurso é duro demais, as tuas palavras são duras demais, o teu evangelho é pesado demais, não dá para mim, eu vou te abandonar, eu vou para outro caminho, eu vou viver outra coisa. Queridos, mas quando nós nos alimentamos de Jesus, quando nós alimentamos da palavra, quando nós somos realmente cheios de fome, nos alimentamos do pão da vida, nós somos fortalecidos para chegar neste lugar, para se apresentar a este lugar, de tomar grandes decisões por Jesus. E quando todo mundo está indo em uma direção contrária, e quando todo mundo está talvez entendendo que aquilo que nós estamos vivendo parece ser loucura, nós podemos nos chegar fortalecidos diante de Deus e falar: Jesus, não é fácil mesmo, Jesus, é desafiador mesmo, Jesus, mas nós somos fortalecidos em Ti, e nós vamos permanecer, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, não há outro caminho. Jesus não é uma opção entre tantas as outras, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então, queridos, nós precisamos nos alimentar dessa verdade. Mateus 6,33 vai dizer o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas, lhes serão dadas. Então, queridos, nós voltamos lá para o primeiro. Mas eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado, eu quero que a minha família seja uma bênção. Aleluia! Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, esse é o direcionamento de Deus para nós. Esse é o convite de Jesus para nós nessa noite. Hoje de manhã, antes de sair de casa, a gente nessa mudança toda que está acontecendo de maneira gradativa,
né? Eu permaneço trabalhando até o final do mês ainda. E a gente já fez uma parte da nossa mudança e a gente não tem nem mesa mais em casa. E hoje, e ontem, né, também, mas hoje de manhã, nós pegamos uma mesinha de plástico da minha filha, que é pequenininha, que ela brinca lá em cima. Eu sentei naquela cadeirinha que, glória a Deus, Jesus fortaleceu aquelas perninhas de plástico. Minha esposa sentou num colchão na frente e a gente serviu o café na simplicidade do nosso lar. E a minha esposa precisava se arrumar, né, para vir para a igreja. E aí minha filha sabe como é que é, né? Ela até tá brincando e tal, e tá demandando. Eu já estava pronto, porque homem se arruma sempre com antecedência, né? E aí eu sentei ali, em frente à minha filha, e eu falei para ela: filhinha, o papai vai pregar para você a palavra que eu vou ministrar na igreja hoje. Mas você tem que prestar atenção, você tem que ficar aqui comigo. E aí eu peguei o esboço e comecei a ministrar a palavra para ela ali, né? Claro que na linguagem dela, muitas horas eu tinha que fazer algumas vozes diferentes, tinha que parecer esqueci o nome dele lá, do Malvado Favorito, lá fazia umas vozes engraçadas, e ela olhava e ela dava risada, mas ela estava ali, e eu estava compartilhando a palavra com ela, e ela ficou o texto inteiro, a palavra inteira, sentadinha ali na minha frente, prestando atenção. E no final eu falei: filha, agora vamos se ajoelhar e vamos fazer uma oração. E ela se ajoelhou e nós fizemos uma oração de entrega a Jesus. E queridos, eu não estou dizendo que ela vai ter os momentos, os lugares de decisão dela. Mas eu quero dizer que Jesus de fato trabalha na simplicidade da nossa vida. Sabe, então, ouse investir em buscar o reino de Deus. Ouse em externar o reino de Deus na sua casa, na sua família. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu te pergunto, querido, se fosse para nós fazermos uma enquete aqui, quantos de nós aqui prefeririam ter um filho salvo, rendido a Jesus, temente a Deus, frequentando a igreja, do que talvez um filho perdido, mas você cheio de bens materiais? Querido, eu abriria mão de tudo. Eu falei: Jesus, a minha prioridade é aquilo que o Senhor me deu para cuidar, é o lugar que o Senhor me deu para lançar as sementes do reino de Deus. Então, Jesus, eu quero dedicar a minha vida, e as demais coisas, elas são consequência. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós nos dedicamos às coisas do Senhor, queridos, as demais coisas, elas nos alcançam. Eu queria passar para o próximo ponto, que diz o seguinte: Jesus nos desafia a tomarmos decisões que impactam o nosso destino. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? E sabe, queridos, eu quero dizer que muitas vezes eu achava esse texto um tanto quanto desafiador, assim. Eu falava: mas Jesus, que ama tanto cada um. Tem uma passagem das ovelhas, das 99 ovelhas, diz que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Como é que Jesus, diante de um cenário desse, onde está acontecendo ali um monte de gente abandonando a Jesus por causa das suas palavras, ele olha para os 12 discípulos e fala: e aí, não vão também? E aí, qual é? Qual vai ser a boa? Vocês vão ficar aqui? Qual decisão que vocês vão tomar? E queridos, eu creio em nome de Jesus que o que Jesus estava fazendo naquele momento não era simplesmente, né, adotando uma postura de arrogância ou adotando uma postura de falar: eu não preciso de vocês, vão embora mesmo. Mas ele estava desafiando aqueles discípulos, ele estava provando o coração deles a chegarem a um lugar de uma decisão, de uma grande decisão que ditaria todos os próximos passos daquilo que a gente lê na palavra. Então Jesus estava os preparando, os lapidando. E queridos, eu quero te dizer que não existe evangelho, não existe vida com Deus sem nós chegarmos a estes lugares de decisão. Sem nós chegarmos a estes lugares de nós olharmos para a nossa vida, nós nos depararmos com a palavra, nós reconhecermos as coisas erradas das nossas vidas e falarmos: ei, eu preciso decidir mudar de vida. Eu preciso decidir mudar de comportamento. Eu preciso decidir mudar de amizades.
Eu preciso decidir mudar em relação à postura que eu tenho adotado na minha casa, na minha família. E queridos, falando de decisões, eu quero tomar a liberdade de falar um pouco dessa decisão que nós temos tomado enquanto família. Foi anunciado aqui algumas semanas atrás, de que nós estamos indo servir a igreja de Blumenau, já falei aqui hoje também. E eu creio ser importante a gente compartilhar isso, porque algumas pessoas talvez sem entender direito como as coisas funcionaram, algumas pessoas nos perguntaram, mas e aí, pastor, você arrumou um trabalho melhor lá em Blumenau, e aí você vai conseguir conciliar com a igreja? Você recebeu uma proposta de emprego para ganhar mais? Como é que funcionou esse negócio? Então, queridos, eu quero dizer que logo aquilo que a gente falou ali no começo, que as coisas elas não estão muitas vezes no nosso controle. Muitas vezes nós estamos vivendo, né, o dia a dia com Deus. Nós estamos entendendo que nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer. Nós estamos buscando, nós estamos orando, nós estamos caminhando em fidelidade a Deus, servindo uma igreja. E nós entendemos que nós estamos fazendo todas as coisas certas. E eu não estou dizendo que não estávamos, mas determinado dia, chega uma mensagem no nosso celular. E aí, pastores? E aí, Kleber e Lu? A gente precisava conversar com vocês urgente, e quanto antes vocês pudessem. Pode ser daqui 4 dias. Eles não conhecem o Kleber, né? Daqui 4 dias para algo urgente não existe. Eu falei, não. Daqui 4 dias não. Eu falei, pode ser hoje, meia-noite, 1h da manhã, não sei. Mas 4 dias eu não aguento. Não tem jeito. Eu falei, vamos falar logo isso aí, que eu quero saber o que está acontecendo. E aí, de um dia normal, onde a gente estava vivendo a normalidade, trabalhando, cuidando da nossa filha, cuidando da nossa família, servindo a igreja, recebemos um convite, né, para nós irmos a Blumenau. E enquanto nós estávamos ali naquela reunião de vídeo, a gente já estava pensando assim, né? Pô, mó viagem, né? Tem uns cariocas no meu trabalho que eles falam, pô, mó viagem, né? E a gente, rapaz, não é para nós isso aí não, né? E a gente ali e tal, mas daqui a pouco o negócio começou a ficar meio estranho, porque o pastor Haroldo, ele também acredita nisso, e ele já falou com o pastor Adilson, que o pastor Adilson liberou para a gente falar com vocês e tal. Eu falei, rapaz, eu não sei se vocês acreditam nisso, querido, mas eu acredito, que muitas das coisas que nós vivemos, as respostas que nós precisamos, elas vêm de pessoas que representam autoridade sobre a nossa vida. E aí quando envolveu a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, que é o meu pastor, e ele falou, não, pode falar com ele, eu já desarmei, né? Eu falei, não, então, o negócio é diferente. Mas ainda tinha muita coisa a ser resolvida, né? Entre a gente só ouvir alguma coisa, a gente só entender que o pastor já estava ciente. Primeira coisa que nós fizemos foi desligar e falar, e aí pastor, tá abrindo mão fácil assim do passe? Que isso? Quando que cai as luvas contratuais, as coisas todas aqui, né? Tá negociando o nosso passe. E aí a gente fez uma ligação para o pastor, e o pastor falou, pois é, porque assim, o pastor é um homem de Deus, mas ele também acontece as coisas assim, sem a gente estar esperando, né pastor? Também às vezes as coisas acontecem, Deus vai movendo as coisas sem a gente esperar. E o pastor, pois é, também recebi, falei, enfim, fala com eles. O pastor acho que estava um pouco tranquilo, achando assim, eles não vão aceitar mesmo, né? Vai estar tranquilo lá e não vai ter problema. Mas enfim, o pastor nos trouxe também a visão dele acerca daquilo que ele tinha recebido e ouvido. E aí a gente desligou e a minha esposa olhou para mim e falou assim, não, né? E eu falei para ela, vamos orar. Vamos colocar em oração. E querido, sabe qual que é o maior perigo que você pode fazer? É colocar em oração as coisas. Você fala, vamos orar então, vamos orar para Deus dar resposta, vamos orar para Deus falar. E aí a gente começou a orar. E aí, aquela lembrança, né, que eu acho que é o Espírito Santo que vai trazendo. Deus começou a falar de pequenas formas, de coisas assim, do cotidiano. A gente ia fazer devocional de manhã, estava lá, Abraão, saia da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Aí abria outra, era aprenda a depender só de Deus, que Ele vai te sustentar, vai te guardar, vai te conduzir na caminhada. E aí a gente começou a ficar meio sem palavra, meio incomodado assim, falando, mas o que é isso então, meu Deus? E aí minha esposa lembrou de algo, e ela falou assim,
teve alguns meses atrás, cadê minha sogra aqui? Minha sogra é uma benção, viu? Não fale mal de sogra, porque sogra é um presente que o Senhor nos dá. Especialmente nos domingos, ali na hora do almoço, é maravilhoso, né? Então, a minha esposa lembrou que alguns meses atrás, a minha sogra tinha mandado uma mensagem para ela e falado assim: filha, vocês têm algum chamado para ir para fora? Para outra cidade, para outro lugar, enfim. E a minha esposa respondeu assim: não. Pelo que eu sei, não. A gente tem chamado para continuar aqui em Curitiba, tal, né? Ser um braço aqui, um apoio para a continuidade da igreja. Não que os nossos pastores já estejam mais velhos, mas é porque lá na frente, daqui uns 40, 50 anos, quem sabe, né, pastor? Para a gente dar continuidade, dar sequência, dar andamento naquilo que Deus tem aqui para Curitiba. E aí, beleza, minha esposa falou que não, e a minha sogra, então tá bom, beleza, não falaram mais nisso, e passou algum tempo, pai, tal, isso e aquilo, não sei quanto tempo dizer agora, mas a gente, quando começou a orar a respeito disso, a minha esposa lembrou. Falou, aquela vez minha mãe perguntou um negócio para mim, ela não falou por quê, que coisa estranha. E aí ela foi perguntar para a mãe dela: mas mãe, por que você me perguntou aquele negócio aquele dia? Daí a mãe dela já: mas por que você quer saber agora? Mas por que você perguntou? Mas por que você quer saber? E ficou aquele embate ali, né? E aí a mãe dela falou: não, porque eu não vou saber contar nos detalhes, se eu falar alguma coisa, depois você me corrige. Mas, resumido, uma pessoa estava lá na casa da minha sogra, e eu não sei aonde, se foi no celular, onde que foi, ela viu uma foto nossa, com um casal de amigos nossos, e a conversa foi mais ou menos no sentido assim: eles vão para Blumenau, né? E a minha esposa falou: eles quem? O Kleber e a Luana. Não, que isso, que eu saiba não, eles não têm chamado para isso não. Aí foi onde ela mandou uma mensagem para minha esposa falou que não tinha mesmo, e o assunto morreu. Mas aí ela disse: não, então espere para ver, né? Então espere que você vai ver, que as coisas vão acontecer. E aí, justo quando a gente está orando, a gente lembra de um questionamento, de uma pergunta que aconteceu não sei quantos meses atrás, e justamente a resposta está relacionada a: eles vão para Blumenau. Então, queridos, eu estou dando alguns pequenos spoilers de tudo que Deus fez nesse meio tempo, de tudo que Deus se moveu nesse meio tempo, para nos direcionar e confirmar o que de fato Ele tinha para a nossa vida para esse momento. Mas eu quero te dizer que quando a gente está falando em grandes decisões, que a gente entender que era de Deus, que a gente se posicionar e falar sim, nós vamos, é uma parte do processo. E que talvez, queridos, pode parecer romântico, pode parecer: ai que lindo, eles estão indo para Blumenau, glória a Deus por isso. Porque, eles vão sair da Igreja Aba de Curitiba e vão para a Igreja Aba de Blumenau, glória a Deus, que lindo, que maravilhoso, lá a Igreja Aba também, tudo maravilhoso. Mas a gente tem toda uma vida acontecendo simultaneamente. A gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem tudo, absolutamente todas as estruturas e a base da nossa vida aqui em Curitiba. Então, queridos, nós entendemos de fato a confirmação de Deus através de muito choro, através de muita conversa. E nós precisamos chegar a esse lugar de tomar uma decisão difícil, de tomar uma decisão por aquilo que a gente acreditava de todo o nosso coração ser a vontade de Deus para esse tempo. E embora, volto a dizer, possa parecer romântico, queridos, tomar decisões por Jesus, muitas vezes é uma coisa difícil, muitas vezes é algo que nos custa tudo que nós temos e somos, porque nós tivemos que chegar lá na casa dos pastores, daqueles que nos acolheram quando a gente tinha, que me acolheram quando eu tinha aqui 16 anos, que abriram as portas da casa deles, e olha que eu dava muito trabalho, mas mesmo assim, eles me amaram de uma maneira poderosa, queridos, que eu posso dizer que tem muita gente que fala assim: eu não senti o amor de Jesus hoje no culto, querido. Talvez de fato eu acredito, e eu vivi isso muitas e muitas vezes, de a gente sentir algo sobrenatural, sentir o amor de Jesus nos abraçando, nos acolhendo. Mas no começo da minha caminhada, eu preciso ser honesto de que talvez eu não sentia muita coisa, eu não entendia muita coisa. Mas eu era amado por uma igreja, eu era amado pelos pastores, eu era amado por pessoas que Deus levantou para se tornarem pais espirituais da minha vida. E através do amor das pessoas que estavam aqui naquela época,
eu pude começar a conhecer o amor de Jesus. Porque me amavam não era porque eu fazia alguma coisa de bom, porque eu merecia, ou porque eu tinha algum talento especial, mas me amavam porque me acolheram, porque me abraçaram, porque me reconheceram como um filho precioso de Deus, que merecia, não por mérito meu, mas por mérito de Cristo Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz, merecia ser amado, cuidado, pastoreado. E eu precisei chegar para o pastor Adilson e falar: ó, pastor, aquele convite, aquela situação, nós, enquanto família, oramos e nós temos entendido que sim, é um direcionamento de Deus. E queridos, aqui, eu posso dizer que, nós temos uma história aqui, nós temos amigos aqui que eu posso dizer que é o cumprimento da palavra de Deus, que diz que, amigos mais chegados que irmãos. Eu tenho amigos aqui que são padrinhos do meu casamento, eu sou padrinho do casamento deles, são dindos da nossa filha, a gente é dindo, enfim, tem laços aqui, que são verdadeiramente laços familiares, que foram se construindo ao longo do tempo. Então, para nós, embora seja uma decisão e que a gente acredita que de fato seja uma resposta ao chamado de Deus, a uma direção clara de Deus, queridos, não é fácil, mas custa tudo que nós temos e somos. Eu tive que chegar no meu trabalho, a gente estava de férias, e a gente, meu Deus, e agora? Aí a gente falou, não, a gente chegando de férias, a gente vai ter que conversar lá, minha esposa trabalhando, melhor momento talvez profissional da gente junto, eu trabalhando num prédio aqui, a minha esposa trabalhando no prédio do lado, da janelinha do prédio dela, ela via eu trabalhando lá, de vez em quando, se alguém diferente vinha conversar comigo, ela mandava mensagem: quem que é essa aí conversando com você aí? Teve um dia que eu falei que o coração dela quase parou, quase saiu pela boca assim, que tem um piazinho lá que eles falam que ele é parecidinho comigo, só que ele é mais novinho, então eles falam que ele é o Kleber na primeira temporada de Malhação, e eu já sou um pouco umas temporadas para frente. E aí um dia ele estava lá trabalhando e alguém foi perguntar um negócio para ele, e enquanto ele estava no computadorzinho trabalhando, a pessoa pegou e começou a fazer uma massaginha aqui no pescoço dele. Rapaz, cara, até a minha esposa chegou a embaralhar a visão dela, assim, ela não conseguia ver se era eu, se não era. Ela ficou de Jesus. Diz que tiveram que acudir a menina lá, trazer um copo d'água, depois que ela se recompôs, o pessoal falou: não é o Kleber, Lona, fica tranquilo. Fica em paz, mulher, descansa. Então a gente trabalhando, num momento muito legal da nossa vida, trabalhando um do lado do outro, saindo de casa junto, voltando juntos, conseguimos dar uma ajustada na nossa rotina, reduzir um pouco a jornada da minha esposa no trabalho, um salário relativamente bom, e a gente precisou chegar no nosso trabalho e falar assim: nós estamos indo embora. Mas por quê? Não sei também. Eu usei essas palavras para falar para o meu chefe. Eu falei assim: olha, eu queria poder chegar aqui e ter um motivo para poder falar assim: eu vou sair mesmo. Eu queria poder chegar aqui e falar: meu chefe é xarope, sei lá, não me deu oportunidade, não acredita em mim, não me dão voz, não me dão confiança. Mas eu não tinha absolutamente nada, querido. E eu creio que Jesus nos leva a este lugar, porque daí sabe o que nós precisamos fazer? Não tem motivo senão Ele. O motivo é Ele, o motivo é obedecer a Ele. E eu tive que falar olhando nos olhos dos meus chefes, primeiro, e bastante chefe, tive que falar para o diretor, depois falar para o CEO da empresa, e depois falar para os 2 fundadores da empresa, olhando nos olhinhos dele, de que eu e a minha família estávamos saindo, contra todo o nosso planejamento, contra tudo aquilo que nós entendemos para a nossa vida, para esse ano, para o próximo ano, para os próximos anos, porque Deus tinha nos chamado para uma missão e para um propósito em outro lugar. E queridos, lembra que eu falei de oportunidade? Mas vocês conseguiram uma oportunidade melhor? Claro que sim! Nós temos o melhor chefe do mundo agora, como diz o pastor Adilson, de outro mundo. Embora eu tivesse chefes maravilhosos, eu vou servir a Jesus, eu vou servir a Deus, e vai ser maravilhoso. Mas, lembra que eu falei do romantismo? Nós estamos sendo desafiados e a gente tomou uma decisão por acreditar no chamado de Deus, queridos. Mas a oportunidade é para nós fazermos a obra, ao mesmo tempo que nós renunciamos o nosso trabalho. E nós vamos viver uma jornada administrando os nossos recursos, que agora serão de 40% daquilo que a gente ganhava trabalhando.
Então, queridos, a oportunidade é essa. Quantos querem aceitar o chamado? A oportunidade, muitas vezes, não é para você simplesmente ir atrás de Jesus por aquilo que Ele pode te proporcionar, por aquilo que Ele pode te trazer de benefício. Mas a caminhada com Jesus é o quanto nós podemos nos doar para Ele. É o quanto nós podemos ser úteis a Ele. Eu lembro que eu falei para os meus chefes, falei, olha, diante de tantas confirmações que Deus nos deu, eu não sentiria paz em estar trabalhando nesse lugar, porque é latente no meu coração que Deus não quer que eu esteja mais aqui, que Deus me chamou para outro lugar. E se eu estiver aqui, eu vou ser como Jonas, que o barco estava afundando e Jonas estava dormindo, Jonas estava num lugar de conforto, enquanto Jesus queria levar ele para um lugar de confronto. Então, queridos, eu falei para eles, olha, não vai ser bom para mim, mas não vai ser bom para vocês. E eu posso dizer assim, que tudo aquilo que a gente idealizou, todas as noites que eu fiquei sem dormir, porque a gente é ser humano também. A gente é ser humano também. E eu ficava imaginando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu vou falar, eles vão falar que eu estou maluco, e não sei o quê, e eles vão ficar frustrados, e vai ser um desafio. E queridos, eu pude ouvir de todos, desde o meu diretor, do meu CEO, dos fundadores da empresa, a dona da empresa que a Luana trabalha, chegou a se emocionar e chorou também durante a saída dela, mas reconheceu, olha que bom saber que existem pessoas que ainda tomam decisões como essa. E eu na minha empresa a mesma coisa, falar, cara, se fosse para outro concorrente, se fosse para uma outra empresa, a gente ia colocar as cartas na mesa e nós ia brigar por você, mas nós não vamos brigar com Deus. Se Deus está te chamando, amém, aleluia, nós não vamos brigar com Ele não. Mas todos falaram, olha, se eu te admirava enquanto esteve aqui, hoje nós te admiramos ainda mais, vá leve, vá cumprir aquilo que Deus tem para a vida de vocês, aquilo que vocês acreditam, vá cumprir o propósito, vá cumprir o chamado para a vida de vocês. Então, queridos, nós podemos testemunhar disso, podemos viver isso, mas muitas vezes não é romântico, mas nos custa tudo que nós temos e somos. Então, queridos, eu lembro, tem momentos que nos marcam, né? Tem situações específicas que nos marcam. Embora tenha toda essa parte bonita de a gente ser honrado e de reconhecerem, né, o chamado de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro perfeitamente que no dia que eu cheguei no meu trabalho, e eu pedi demissão, eu pedi a conta, eu estacionei o carro na minha vaga de garagem, e lá no prédio, a minha vaga é no subsolo. Quando passa um tempinho, os sensores lá, as luzes apagam. Queridos, eu chorei copiosamente no volante do carro, porque para mim foi muito difícil. E eu só mandei uma mensagem para minha esposa e falei, amor, eu preciso ter um tempo com Deus aqui, porque eu preciso compreender as coisas, eu preciso colocar as coisas no lugar, eu preciso ter esse tete a tete com Deus. E eu só conseguia chorar. Fala, Deus, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou tentando, eu estou buscando, eu estou dedicando parte da minha vida também para servir o Senhor. Mas Deus, se o Senhor quer nos levar para um novo tempo, se o Senhor quer nos levar para um novo momento, amém, Senhor, nós iremos. Mas Deus, a nossa vida nós confiamos a Ti. E queridos, eu quero te dizer que nessa noite, Deus está nos levando a lugares de decisão. Deus quer levar a igreja a lugares de decisão. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Porque, queridos, embora tenha nos custado tudo o que temos e somos, eu não sei quantos sabem o que é o relacionamento de uma criança com seus avós. E a nossa filha, ela ama estar na casa dos avós, ela ama as tias. E nós tivemos que abrir mão também do convívio diário com a família. Nós tivemos que abrir mão do convívio diário com os amigos. Mas, queridos, eu tenho por certo que toda a renúncia que nós estamos fazendo não se compara com o preço que Cristo Jesus pagou naquela cruz por amor a nós. E, queridos, por isso eu quero nessa noite compartilhar esse testemunho. Não é para que você sinta dó, porque nós estamos felizes.
A dor já passou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos radiantes por viver o que Deus tem para nós nessa nova fase. Então nós não estamos aqui simplesmente compartilhando isso para que você se compadeça de nós. Mas eu estou compartilhando isso, queridos, porque eu quero dizer para você que nós não nos sentimos confortáveis em negar o chamado de Deus, ainda que nos custe tudo. Ainda que nos custe tudo, mas nessa noite, Jesus está neste lugar, e Ele está fazendo a mesma pergunta que Ele fez para aqueles 12 discípulos, para você. E você, qual vai ser a sua posição? E você vai embora também, ou vai tomar uma decisão por Jesus hoje? E você vai embora também, vai continuar negando o chamado de Deus que está sobre a sua vida? Ou você vai se levantar e vai falar, ainda que me custe, ainda que lágrimas tenham que ser derramadas, eu vou responder ao teu chamado, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, queridos, nessa hora. Eu quero te encorajar. Nós já fomos levados ao Senhor a esse lugar de decisão, onde nos custou tudo, e nessa hora Deus te fala, abra mão desse orgulho, e vem aqui à frente, e se ajoelhe, e fale, Senhor, para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor, eu não vou mais me esconder, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Deus, eu não vou mais esconder, através das minhas frustrações, através das minhas decepções, mas nessa noite eu escolho render a minha vida a Ti novamente. Essa noite eu escolho entregar a Ti novamente tudo que tenho e tudo que sou. Existem pessoas que talvez se decepcionaram, que lideraram, que cuidaram de pessoas, mas a caminhada se tornou dura demais, e elas talvez se esconderam. Queridos, nessa noite é tempo de você sair da caverna, é tempo de você parar de se esconder e responder ao chamado de Cristo para a sua vida, responder ao chamado de Jesus para a tua casa, responder ao chamado de Jesus para a tua família. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Nessa hora nós oramos. Vem, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo e preenche cada lacuna do coração dos Teus filhos. Começa, Deus, a queimar de dentro para fora. Começa a queimar de dentro para fora. Começa a fazer arder, Deus, que consuma de dentro para fora. Que o chamado, Senhor, verdadeiramente, Deus, traga o inconformismo a esses corações, mas que esses filhos e filhas, Senhor, possam sair deste lugar posicionados em viver o que o Senhor tem para eles, Senhor. Nós declaramos, homens e mulheres, Deus, que diante de decisões, diante, Senhor, ó Pai, dos desafios, das circunstâncias da caminhada, Deus, eles se depararão com o Senhor, e a única resposta possível será: para onde eu irei? Eu não tenho opção. Tu és a única opção, Jesus. Tu és a única opção, Jesus. Por isso eu me entrego, por isso eu me rendo, e eu confio que Tu és suficiente, que Tu és suficiente, que Tu cuida da minha vida, da minha casa, da minha família, que Tu és o Senhor da minha história, que Tu és o Senhor do meu destino, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e em Ti não há o que nós temermos, em Ti não há o que nós temermos, mas nós ousamos confiar no Senhor. Aleluia, Deus, aleluia, Senhor. Vai tocando cada coração, vai tocando cada vida, Senhor, vai movendo, Senhor, vai movendo, Espírito Santo. Oh, Jesus, que cada vida que sair daqui saia marcada pela Tua presença, saia marcada pelo Teu Espírito Santo. Aleluia.